Bom dia. Na aula de hoje continuaremos falando sobre instituições sociais, desta vez sobre a religião. Lembrando que a religião é sobre o aspecto da sociologia. O que é religião? O conceito de religião ele é um conceito muito amplo, né, e ele vai tanger várias esferas do conhecimento. Mas aqui tomando como base um conceito sociológico, nós temos uma definição de Durkheim, em que ele vai trabalhar numa obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, o conceito de religião como um sistema unificado de crenças e práticas relativas às coisas sagradas, crenças e práticas que unem numa comunidade moral única todos os que as adotam. Então, esse é um conceito sociológico, um dos possíveis conceitos que nós temos para definir a religião. Uma questão também é buscarmos qual é a origem da palavra. Então, a religião, no sentido cristão, ela visa ligar novamente a realidade material à realidade transcendente. Porém, num sentido mais amplo, a palavra religião ela é entendida como uma releitura, um novo olhar do mundo. Olhar o mundo a partir do elemento de fé. Olhar o mundo a partir do dado de fé. Então, uma leitura do mundo baseado na crença do sobrenatural, baseada na crença em uma determinada divindade. Então, essa seria uma definição mais ampla da religião. Mas aqui nós estamos tomando a religião enquanto uma instituição social, enquanto um fenômeno social possível de ser analisado sociologicamente. A religião ela tem alguns elementos que são constitutivos, que são eles: o espaço, a crença, o rito e a doutrina. Ora, toda religião possui um espaço, um local que é considerado sagrado, um local de culto, um local onde se presta adoração, onde se presta reverência, onde se realizam todas as cerimônias religiosas. Este espaço, esse local sagrado, ele pode ser construído pelo homem ou natural, né? Um elemento próprio, um local próprio da natureza, que é tomado como sendo sagrado. A crença se dá exatamente no elemento de fé, é acreditar numa realidade sobrenatural, uma realidade transcendente, uma realidade que foge à racionalidade cognitiva, digamos assim. O rito são todas as cerimônias, a liturgia, são todos os elementos que compõem as cerimônias, um batizado, um culto, uma celebração, seja ela o que for, é um rito, são todos os elementos que compõem aquela cerimônia, que se realizam aquela cerimônia, que realizam aquela liturgia. Então, o rito nada mais é do que isso. Então, todas as religiões possuem rituais. O rito são os rituais que são considerados sagrados. E a doutrina nada mais é do que os elementos de fé, a tradição, as regras, a moral, os elementos nos quais embasam aquela religião, o que eles acreditam, o que eles fazem, quais são as suas regras de convivência. Tudo isso é dado numa doutrina. Geralmente essa doutrina é expressa em livros que são considerados sagrados, em constituições, ou mesmo oral, transmitida através de seus participantes. Então, a doutrina nada mais é do que isso, o que eles acreditam, quais são os seus elementos de crença, quais são os seus elementos de moral, quais são os elementos comuns a todos aqueles que participam de uma determinada religião. Por outro lado, nós temos uma definição muito clara em religião, em sociologia da religião, que tanto Durkheim como Mircea Eliade eles definiram, que é a questão do sagrado e o profano, esse contraste entre o sagrado e o profano, também chamado de mundano, muitas vezes. Durkheim vai dizer que o sagrado e o profano é o traço que distingue o pensamento religioso. O Mircea Eliade vai nos dar essas duas definições. O que é sagrado? Tudo aquilo que remete ao sobrenatural, é constituído de um elemento de fé que leva à transcendência. Tudo isso é considerado sagrado. Profano é tudo aquilo que é do nosso dia a dia, tudo aquilo que é prático, é útil, é do nosso cotidiano, é tudo aquilo que não possui nenhum significado sagrado. Não é o nosso dia a dia, são as coisas do dia a dia, são as coisas corriqueiras, são as coisas comuns. Isso é considerado profano ou também considerado mundano. Então, sagrado, tudo aquilo que é utilizado, que tem como elemento de fé,
que é utilizado para levar à transcendência. Profano é tudo aquilo que está no nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que é corriqueiro. O sagrado, a manifestação do sagrado na religião, nós chamamos de hierofania. Hierofania são todos os momentos em que o sagrado, em que as divindades, elas se mostram, elas se revelam à humanidade, elas se dão a conhecer. Então, hierofania, a manifestação do sagrado. Outro conceito muito importante também, que Max Weber trabalha, é que hoje nós temos, né, um processo de desencantamento do mundo e secularização. Então, desencantamento do mundo nada mais é... Primeiro, o que é um mundo encantado? É aquele em que a magia está presente em todas as coisas, tanto nos objetos quanto na natureza. Há uma magia, há um encantamento, há um elemento sobrenatural nas coisas. Há algo que encanta o mundo. Com o passar do tempo, com o avanço das ciências, com o avanço do iluminismo, com o avanço do racionalismo, esta magia ela foi retirada, ela foi sendo descartada, ela foi sendo deixada de lado, né? Foi sendo substituída pelas explicações racionais. Então o mundo passou a se desencantar. Outra questão também é que as religiões, por assumirem uma característica muito moralizante, muito moralista e deixar um pouco de lado o elemento mágico, o elemento sobrenatural, acabou por desencantar os seus fiéis. E também a ciência, né, muito intelectualista, muito voltada ao racionalismo, ao iluminismo, também acabou por desencantar as pessoas, tirar aquele dado de magia, aquele dado de sobrenatural. Então, o mundo acabou ficando desencantado, sem esta magia. E a ciência também, né? Quando ela se torna muito tecnicista e quando ela não consegue resolver todos os problemas da humanidade, ela acabou por deixar um mundo extremamente desencantado, né? Um mundo totalmente sem este encantamento desta magia. Então Weber vai dizer que o mundo, o século XX, então ele se torna, né, um século onde houve um desencantamento do mundo, onde a religião perdeu o seu espaço, né, e o racionalismo cientificista, tecnicista, ele vai tomar esse espaço. Por outro lado, isso vai levar ao processo de laicização, que é muito interessante. Processo de declínio do domínio religioso, bem como do enfraquecimento das instituições religiosas, é a perda do significado social delas para o âmbito racional. Isso é a secularização, ou seja, aquele espaço que antes era do sagrado da religião perde, né, é perdido, é deixado de lado, e quem assume são os aspectos racionais. Então é a secularização, é a racionalidade que toma o espaço da religião. Isso não é algo negativo, muito pelo contrário. Só que existe nesse processo de laicização a separação entre Estado e religião, e cria-se então o Estado laico, que é importante porque é um Estado extremamente democrático. Só que uma coisa é, a laicidade, um Estado laico não significa que seja um Estado arreligioso, muito pelo contrário. O Estado laico visa controlar a influência das instituições religiosas nos mecanismos de decisões das instituições estatais, garantindo ao mesmo tempo a liberdade religiosa da população. Na verdade, um Estado laico, ele, quando vai, né, constituir políticas públicas levando em consideração o bem de todos, ele não pode levar em consideração apenas um ou outro aspecto de uma ou outra religião. Ele tem que levar em consideração aquilo que vai ser o bem de todos. E também um Estado laico permite que todas as religiões possam ser vivenciadas. Você pode professar a religião que você quiser, né? Todas as religiões podem ser professadas. Todas as religiões são aceitas, né? Há esta liberdade de fé, há essa liberdade de credo dentro de um Estado laico, ou seja, um Estado que não possui uma religião oficial, né? Isso é um Estado laico, né, em que as instituições religiosas perdem parte do seu domínio e, a partir de então, dá-se-á, né, mais os aspectos racionais que vão regularizar toda a questão do Estado. O Estado e a religião acabam se tornando duas esferas, cada uma cuidando ali dos seus devidas competências. Ok? Um abraço, pessoal. Então, nos vemos na próxima aula, onde falaremos mais um pouco sobre as instituições sociais.